O açúcar é um vilão quando o assunto é alimentação saudável. Esse alimento aparentemente inofensivo pode trazer problemas para a saúde. Pensando assim, foi que o Kemuel decidiu mudar os hábitos alimentares. Com 121 quilos e sedentário, ele resolveu mudar o cardápio, ainda mais com os riscos de contrair a Covid-19. Esse sobrepeso, essa obesidade, né, te leva a você ver no noticiário pessoas que têm um peso bastante elevado, né? O vírus é muito mais agressivo, né, para essa gama de pessoas, né? E tendo em vista isso, eu me preocupei e decidi mudar radicalmente, mudar de vida, né? Ter uma atividade física muito certa, né? Religiosa todos os dias, toda manhã eu tenho minha atividade física, eu não negocio isso, né? Aliado a essa alimentação, essa nova alimentação, né? Zero açúcar na minha vida, que me fez perder bastante peso nesse período. Kemuel está no processo inverso. Isso porque, durante a pandemia, muita gente aumentou o consumo de alimentos ricos em açúcar e carboidratos. É que com o isolamento em casa e com a ansiedade, as guloseimas estão ocupando cada vez mais espaço na vida dos brasileiros. Esta nutricionista descreve como muita gente tem se alimentado de forma errada. Você tá, de manhã come algo que tem açúcar, um pão francês com um café com açúcar, aí daqui a pouco você já lancha um biscoito que tem um excesso de açúcar, na hora do seu almoço você come mais carboidrato, tipo arroz branco, macarrão, farinha, mistura todos esses tipos de carboidrato que se transformam em açúcar. E também, aí o outro lanchinho, aí já vai uma barra de cereal, que a gente se engana pensando que tem cereais, mas tem mais açúcar do que a própria fibra, né? E também, à noite, a gente acaba comendo algo que tenha mais carboidrato, que também se transforma em açúcar. Então, todas as nossas refeições acabam que são ricas em carboidratos, que se transformam em açúcar, que se transformam em glicose no nosso sangue. E para você que é viciado em guloseimas, biscoitos, refrigerante, pão, saiba que neles moram o perigo e o excesso de açúcar. A nutricionista Caroline agora vai demonstrar para a gente, por exemplo, quanto de açúcar tem num copo de refrigerante como este, ou até mesmo naquele famoso suco de caixinha. Então, Caroline, um copo desse de refrigerante que a pessoa toma na inocência pode carregar quanto de açúcar e o quanto pode ser nocivo à saúde? Então, esse copinho, né, que a gente acha que não tem problema nenhum, que a gente fala que no final de semana, eu vou tomar só uma latinha de refrigerante, equivalem a 3 colheres de sopa de açúcar refinado. Então, a gente tem que ter cuidado com a questão de só um, porque aí esse um vai gerando mais um e vai aumentando ainda mais o nível de açúcar. E aquele suco de caixinha que a gente fez assim, não, super natural, saudável. Também é cheio de açúcar, então ele também está nesse mesmo patamar do refrigerante. Ele não substitui o refrigerante como uma forma saudável. Tem gente mãe que adora comprar o biscoito doce recheado. Quanto é que ele carrega de perigo? Então, aqui é uma bomba de açúcar, certo? Esse biscoitinho aqui, ele equivale geralmente a 8 colheres de sopa de açúcar. Então, é muito açúcar em um biscoitinho, né, inocente, vamos dizer assim. Só um, deixa, é muito prejudicial. Agora sim, a gente pensa que o pão francês, por ser salgado, não tem açúcar. Tem açúcar? Tem sim, que é aquela questão do carboidrato, né? Os alimentos que contêm uma quantidade maior de carboidrato, principalmente carboidratos refinados, que passa por muito processamento, eles geralmente têm um nível de açúcar também elevado. Esse pãozinho que a gente vê, que é ótimo na hora do café da manhã, que a gente gosta de comer, ele geralmente tem por volta de 30 gramas a 38 gramas de açúcar. Kemuel, em 3 meses de dieta, já perdeu 17 quilos. Também está praticando atividade física e diz que a qualidade de vida agora é outra, longe do açúcar e mais perto da saúde. Olha, minha alimentação hoje, ela é totalmente diferente, né? Eu já não utilizo mais o açúcar, como eu falei anteriormente, eu utilizo o açúcar natural, colandina. O arroz eu tirei também da minha alimentação, né? Você no final de semana vai no churrasco, vai numa feijoada, você vai numa pizzaria, você pede para tomar um refrigerante. Isso eu eliminei da minha alimentação, eu tirei da minha alimentação, né?
Então, se eu vou numa pizzaria, na verdade, quando eu vou, eu nem como também, eu não como mais pizza, não como mais esse tipo de fast food, né? Eliminei, né? Você tem que ter margem zero para isso, para que você queira mudar de vida, para que você venha perder peso, né? Você não pode negociar esses tipos de coisa, né? No começo foi bastante difícil, bastante complicado, né? Mas se você tiver bastante foco, bastante empenho, você vai conseguir ter essa nova vida.